Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar com o assunto alocação de memória e vamos ver como alocar matrizes com um único ponteiro. Para exercitar esse conceito vamos utilizar o seguinte problema. Escreva o programa que lê uma matriz de tamanho 3×2. Em seguida analise a matriz e informe a quantidade de números positivos. Aqui a gente tem um exemplo. Se o usuário digitar na nossa matriz os valores -1, 2, -3, 4, -5, 6, então os números positivos serão o 2, o 4 e o 6. Então, um total de 3 números positivos. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Aqui estamos no nosso ambiente. Vamos começar importando a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Vamos importar também a biblioteca para utilizar a alocação de memória. stdlib.h. Beleza, aqui temos o main. E vamos declarar aqui a nossa matriz. Então, a nossa matriz é de inteiros. E o tamanho dela, chamar ela de m, o tamanho dela é 3×2. Agora que já declaramos a nossa matriz, podemos pedir para o usuário informar os números. printf, informe os valores. E aqui vamos ler a nossa matriz. Então vamos criar duas variáveis auxiliar I e J para nos auxiliar a caminhar sobre as linhas e colunas. E vamos fazer aqui dois for aninhado. O primeiro para caminhar sobre as linhas e o segundo para caminhar sobre as colunas. Então I igual a 0, I menor que, no caso a gente tem 3 linhas, e mais, aqui embaixo das colunas. J igual a 0, J menor que 2, porque temos duas colunas, J mais. E aqui dentro vamos ler os valores. Então os valores da nossa matriz são do tipo inteiro, e o que o usuário digitar vai para M na linha I e na coluna J. Beleza, agora que já lemos a nossa matriz, podemos fazer a nossa análise. Então, vamos criar uma variável aqui para armazenar o número de positivos, que inicialmente é 0, porque não analisamos nenhum número. Então, vamos também fazer como anteriormente, caminhar sobre as linhas e as colunas. Então, as linhas aqui, vai começar da primeira linha, I igual a 0, I menor que 3, porque temos 3 linhas, e mais. Aqui embaixo, J igual a 0, J menor que 2, porque temos duas colunas, J mais. Então, se o valor que tiver na célula I e J, ou seja, na linha I, coluna J, for maior que 0, então a gente vai aumentar os números de positivos. Então, vamos fazer positivos mais. E no final vamos imprimir a quantidade de positivos. printf, positivos, 2 pontos. E vamos substituir esse %d pelo valor que está na variável positivos. Então, aparentemente tudo ok. Vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Então, executando, criando aqui a nossa matriz de tamanho 3×2. Então, vai ter uma linha, duas linhas, 3 linhas. Vamos pedir aqui para o usuário informar os valores. Criamos as nossas variáveis auxiliar I e J. Então, I começa com 0, 0 menor que 3, sim. J começa com 0, 0 menor que 2, sim. Então, podemos entrar. Então, vamos ler aqui o valor que vai para
linha I, coluna J, ou seja, para linha 0, coluna 0. Então, esse valor aqui específico vai ser preenchido. Então, vamos digitar aqui os valores da nossa matriz. Menos 1, 2, menos 3, 4, menos 5, 6. Beleza, então o valor menos 1 vai para a célula 0, 0. Então, vemos aqui ó, que a célula 0, 0 foi preenchida com o valor menos 1. Beleza, vamos incrementar o valor de J. J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, vamos ler aqui agora o valor que vai para a linha 0, coluna 1. Essa posição específica aqui. Então, essa posição específica aqui vai receber o valor 2. Então, já terminamos de ler toda a nossa linha. Nossa primeira linha, então vamos para a segunda linha. Então, J vai para 2. 2 menor que 2, não. A gente vai para a segunda linha agora. Então, I está em 0 e vai para 1. 1 menor que 3, sim. Então, J volta a ser 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai ler aqui outro valor. Que valor a gente vai ler? A gente vai ler um valor para preencher a linha 1, coluna 0. Ou seja, essa posição específica aqui. Então, quando executarmos, vamos colocar nessa posição específica o valor menos 3. Então, J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai preencher na nossa matriz a célula que está na linha 1, coluna 1. Ou seja, esse valor que está nessa posição específica aqui. Então, vamos preencher com o valor 4. Então, já preenchemos todos os valores da segunda linha. Então, J vai para 2. 2 menor que 2, não. E vamos analisar agora a próxima linha. Então, I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. O J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, vamos preencher agora o valor que está na nossa matriz, na linha 2, na coluna 0. Ou seja, essa posição específica aqui. Vamos preencher com o valor menos 5. Então, J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai preencher o valor que está na linha 2, coluna 1. Ou seja, essa posição específica aqui. Vamos preencher com que valor? Com o valor 6. Então, vemos que 6 aqui preencheu a nossa matriz. Então, J está em 1. Vai para 2. 2 menor que 2. Não. O I está em 2. Vai para 3. 3 menor que 3. Não. Então, a gente terminou de ler a nossa matriz. Agora, vamos criar uma variável para armazenar os positivos, que inicialmente começa com 0. Então, o I volta a 0 e o J também volta a 0. Então, no caso do I aqui, 0 menor que 3, sim. No caso do J, 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar o valor da nossa matriz que está na posição 0, 0. Então, esse valor que está na posição 0, 0, menos 1 é maior que 0? Não. Então, a gente não vai aumentar o número de positivos. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, agora a gente vai analisar o valor que está na linha 0, coluna 1. Então, esse valor aqui, 2. Então, 2 é maior que 0? Sim, então a gente vai aumentar o número de positivos em unidade. Então, estava em 0, vai para 1. Então, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2? Não, isso porque a gente já analisou a primeira linha. Então, a gente vai analisar agora a próxima linha. Então, o I está em 0, vai para 1. 1 menor que 3, sim. O J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar agora o valor que está na linha 1, coluna 0. Ou seja, esse valor específico aqui. Menos 3. Então, menos 3 maior que 0? Não. Então, a gente não vai incrementar. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai analisar o valor que está na linha 1, coluna 1. Ou seja,
valor 4. Valor 4 é maior que 0? Sim, então a gente vai aumentar os positivos. Então agora a gente encontrou mais um positivo, então o total de positivos até o momento vai ser 2. O J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2? Não. Então já terminamos de analisar a segunda linha. Agora vamos analisar a última linha. Então o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. O J volta a ser 0, 0 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar o valor que está na linha 2, coluna 0, ou seja, o valor menos 5. Menos 5 é maior que 0? Não, então a gente não vai aumentar os positivos. J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar o valor que está na linha 2, coluna 1, ou seja, o 6. 6 é maior que 0? Sim. Então vamos aumentar os positivos em 1 unidade. Estava em 2, vai para 3. O J, a gente já terminou de analisar todas as colunas da última linha. Então o J vai para 2. 2 menor que 2, não. O I da mesma forma está em 2. Vai para 3. 3 menor que 3, não. Então a gente vai imprimir aqui no final. Positivos, vai imprimir o valor 3, indicando que foram vistos 3 números positivos. Beleza, vamos editar o nosso código para trabalhar os conceitos da nossa aula. Aqui a gente vai incluir a biblioteca para mostrar nossa memória. Show memory start igual a 290. Então aqui, em vez de utilizar uma matriz, a gente vai utilizar a notação de ponteiros. Então a gente vai declarar isso daqui como um ponteiro. Então ponteiro para um inteiro. Lembre-se lá na nossa aula de matriz que uma matriz nada mais é que um ponteiro para o primeiro elemento dessa matriz. Então aqui a gente vai utilizar o malloc. Quais valores a gente vai utilizar? Quais valores a nossa matriz armazena? Então armazena inteiro. Então a gente vai utilizar pedir para o malloc alocar espaço suficiente para armazenar o inteiro, que a gente vai converter o ponteiro genérico que o malloc retorna para um ponteiro específico para inteiros. E aqui a gente vai dizer a quantidade de valores. Então, se a matriz tem tamanho 3 por 2, ela vai ter 6 células. Então, a gente vai ter que ter 6 espaços suficientes para armazenar um inteiro. Então, a gente faz o quê? Pega o número de linhas, que é 3, vezes o número de colunas, que é 2, vezes o espaço que a gente vai armazenar. Então, aqui a gente está dizendo que a gente quer 6 espaços para armazenar valores inteiros. Beleza? Ou seja, aqueles valores que tem 4 bytes. Beleza, outras modificações que vamos fazer aqui é, em vez de utilizar essa notação, a gente vai fazer M, que é a nossa matriz, mais. Então, a gente vai ter o que aqui? Quando a gente imprimir a memória, vamos ver que vamos ter 3 espaços, cada espaço de tamanho 2. Então, para acessar o espaço, a gente utiliza a variável I. Qual o tamanho dos nossos espaços? Então, nossos espaços, cada um tem o tamanho 2. Então, a gente aqui está dizendo que eu vou acessar o espaço que está na posição I. E aqui eu vou dizer que eu vou acessar a posição J desse espaço. Então, eu estou acessando aqui o 20º espaço e estou acessando aqui a posição J dele. Então, se a gente dividiu em 3 espaços e estiver acessando, por exemplo, I igual a 1, então a gente vai acessar, se I for igual a 1, a gente vai acessar o espaço que está na posição 1, ou seja, o segundo espaço, e vamos acessar esse elemento J desse espaço. Beleza? Então, como isso aqui vai retornar, porque M é um ponteiro. Quando você faz operações sobre ponteiro, você vai ter como resultado também um ponteiro.
como o scanf espera um ponteiro, a gente não precisa aqui utilizar o i comercial. Então, vamos modificar também aqui abaixo. Então, analisando os valores aqui, a gente vai analisar como? Da mesma forma, a nossa matriz, que a gente está dizendo que vai analisar o iésimo espaço de tamanho 2 e a gente vai pegar o valor que está na posição J. Como esse daqui é um espaço de memória, ou seja, um ponteiro, a gente quer acessar o conteúdo. Então, a gente utiliza o operador de indireção, o operador asterisco para isso. Então, vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Então, executou. Vamos rodar aqui. Aqui a gente criou o espaço de memória para a nossa matriz. Só puxar ele um pouquinho para aqui para a gente visualizar melhor. Beleza, então aqui a gente tem o espaço alocado para a nossa matriz. Então a matriz é de que tamanho? 3 por 2. Então foram alocados 3 blocos. Então 3 blocos. Então primeiro bloco aqui, segundo bloco e terceiro bloco. Então cada bloco de tamanho 2. Então esse primeiro bloco aqui vai ter 2 espaços. O primeiro para armazenar o primeiro valor e o segundo espaço para armazenar o segundo valor. Então beleza, vamos formar os valores agora. Então vamos formar os valores. Menos 1, 2. Menos 3, 4. Menos 5, 6. Beleza, criamos a nossa variável j, i igual a 0, 0 menor que 3, sim. Então, j igual a 0, 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher que espaço? Onde é que a nossa matriz começa? A nossa matriz começa na posição 12A. Podemos ver também por aqui que M está na posição 12A. Então, a gente vai preencher que valor? O valor que está no bloco 0, ou seja, no primeiro bloco, e vamos preencher o primeiro quadradinho dele. Então, esses primeiros 4 quadrados vão ser preenchidos com o valor menos 1. Então, quando executarmos aqui, vamos ver que esses 4 quadrados vão ser preenchidos com o valor menos 1. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, agora a gente vai preencher que valor? Da nossa matriz, bloco 0, porque o i é 0. Vamos preencher agora o item 1. Ou seja, a gente vai preencher especificamente essa localização de memória aqui. Então, quando executarmos, vamos ver que essa posição de memória aqui foi preenchida com o valor 2. Beleza, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Então, não faz mal porque a gente já analisou a nossa primeira linha, ou seja, a nossa primeira sequência de blocos. Beleza, agora a gente vai para o próximo bloco, ou para a próxima linha da nossa matriz. Então, i está em 0 e vai para 1. 1 menor que 3, sim. O J volta a ser 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher agora que valor? O valor que está no bloco 1, ou seja, no segundo bloco. E vamos preencher o item J dele, ou seja, vamos preencher essa localização de memória aqui. Então, quando executarmos, vamos ver que essa localização de memória específica, ou seja, do segundo bloco, primeiro elemento, vai ser preenchida com o valor menos 3. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, agora a gente vai preencher que valor? Então, nosso bloco de índice 1, ou seja, o segundo bloco, vamos preencher o elemento 1, ou seja,
essa localização de memória aqui. Então, quando executarmos, vamos ver que essa localização de memória está preenchida com o valor 4. Beleza, então o J está em 1, vai para 2, 2 menor que 2, não. Então já analisamos a segunda linha, ou seja, aquela linha que está no índice 1. Agora vamos analisar a última linha. Então o I está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. O J volta a 0, 0 menor que 2, sim. Então a gente vai preencher que bloco? Então agora a gente vai preencher o último bloco, ou seja, o bloco de índice 2, ou seja, esse bloco aqui, e a gente vai preencher o item 0, ou seja, o primeiro item desse bloco. Então, quando executarmos aqui, vamos ver que essa posição específica de memória foi preenchida com o valor menos 5. Note lá, pelas aulas de introdução à computação, que um número negativo é representado diferente daquele número positivo. Então, o J está em 0, o J vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, a gente agora vai preencher que elemento? O nosso bloco, nosso último bloco, ou seja, aquele bloco que está no índice 2, a gente vai preencher o elemento que está no índice 1, ou seja, o segundo elemento. Então, quando executarmos, vamos ver que essa posição aqui específica de memória vai ser preenchida com o valor 6. Então, essa posição específica de memória foi preenchida com o valor 6. Então, o J está em 1. Vai para 2, 2 menor que 2, não. O I está em 2. Vai para 3, 3 menor que 3, não. Então, a gente já leu todos os valores da nossa matriz. Então, vamos colocar aqui que os positivos vão iniciar de 0, porque a gente não analisou nenhum valor ainda. O I vai voltar a ser 0, 0 menor que 3, sim. O J vai voltar a ser 0, 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar agora que elemento. Então, da nossa matriz, vamos analisar aquele bloco que está no índice 0, ou seja, o primeiro bloco. Vamos analisar que elemento, o elemento J, ou seja, aquele primeiro elemento. Ou seja, a gente vai analisar esse valor específico aqui. Então, como esse cálculo aqui nos retorna um endereço de memória, porque M é um endereço de memória, a gente tem que utilizar o operador de indireção para pegar o conteúdo. Então, qual o conteúdo que está nesse endereço de memória? O valor menos 1. Então, quando executarmos, se perguntar menos 1 maior que 0, não, então a gente não vai aumentar o número de positivos. O valor que a gente está analisando foi esse. Beleza, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2. Sim, então agora da nossa matriz a gente está analisando o primeiro bloco, ou seja, o bloco 0, está analisando o segundo item, ou seja, o item que está na posição 1. Ou seja, está analisando esse elemento aqui que tem o número 2. Então vamos perguntar, o 2 é maior que 0? Sim. Então, ó, vamos aumentar os positivos em 1 unidade, que dá para ver que a gente está analisando o número 2. Então, os positivos estavam em 0, vai para 1. Então, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Isso porque a gente já analisou a primeira linha. Então, agora a gente vai analisar a segunda linha. Então, o I estava em 0, vai para 1, menor que 3, sim. O J volta a ser 0, 0 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar que elemento. Da nossa matriz, a gente vai analisar aquele bloco que está no índice 1, ou seja, o segundo bloco, e a gente vai analisar o elemento que está no índice 0, ou seja, o primeiro elemento. Esse elemento específico aqui, que tem um valor aqui menos 3. Então, quando a gente executar, vamos nos perguntar, menos 3 é maior que 0? Não, então a gente não vai aumentar o número de positivos. Então, o J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar que elemento. O elemento que está no índice 1, ou seja, o segundo bloco, a posição 1, ou seja, o segundo elemento. Esse elemento aqui, ó, que tem o valor 4. Então, 4 é maior que 0?
Sim. Então veja aqui, ó, que a gente está analisando o valor 4. Então 4 é maior que 0, então encontramos outro valor positivo. Então positivo está em 1, vai para 2. Então o J está em 1, vai para 2. Então a gente terminou de analisar a segunda linha, vamos agora para analisar a última linha. Então o I está em 1, vai para 2. 2 menor que 3, sim. O J volta a ser 0. 0 menor que 2, sim. Então a gente vai analisar agora que valor. O elemento que está no bloco de índice 2, ou seja, o terceiro bloco, o último bloco da nossa memória, a gente está analisando que item, aquele item que está no índice 0, ou seja, o primeiro elemento. Que valor é que esse espaço de memória tem? Tem o valor menos 5. Então a gente está perguntando aqui, menos 5 é maior que 0? Não. Então o J está em 0, agora vai para 1 menor que 2? Sim, então agora a gente está analisando que elemento. O elemento que está no índice, nosso bloco de índice 2, ou seja, o terceiro bloco. Vamos analisar agora o elemento que está no índice 1, ou seja, o segundo elemento. Esse elemento aqui que tem o valor 6. Então a gente está se perguntando, 6 é maior que 0? Sim. Então o valor 6 é maior que 0, então a gente vai aumentar o número de positivos em 1 unidade. Está em 2, vai para 3. Então a gente já terminou de analisar todas as colunas. Então J mais. J vai para 2, 2 menor que 2, não. Da mesma forma o I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3, não. Então no final a gente vai imprimir os números de positivos, que nesse caso foram 3 positivos. Beleza, vamos fazer apenas uma pequena modificação aqui no nosso programa para liberar a memória. Então aqui a gente alocou memória utilizando malloc. Então quando terminar de utilizar esse espaço de memória, é interessante a gente desalocar esse espaço de memória. Então aqui eu vou fazer free m. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.